Oi, amigos! Eu sou a Chay e hoje falaremos sobre erros que não devemos cometer na missa ou na igreja. Mas antes, se vocês quiserem me acompanhar nas outras redes, no Insta, @umdiacatólico, no Tique, @umdiadecadavez e no Substack também, @umdiadecadavez. Eu vou amar te encontrar por lá. Mas, erros que as pessoas cometem. E olha, tem erros que em todas as paróquias, praticamente, eu presencio esses erros. E o número 1, que todo mundo ou já fez ou já viu alguém fazer, é a falta da reverência. Toda vez que nós formos entrar ou sair da igreja, sempre devemos fazer a reverência. Sempre. E reverência se faz com genuflexão. Então não basta só você fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você precisa encostar o joelho, um dos joelhos, aliás, no chão e sim fazer a reverência, tá? Não esqueça disso. E tem um outro detalhe que, inclusive, quando eu era criança, minha catequista sempre chamava a atenção da turma, que é a reverência toda vez que você passar pelo altar. Então, por exemplo, geralmente o altar ele fica no centro, sempre fica, né, no centro, e tem aquele caminho. Fica um caminho da porta de entrada até o altar. Toda vez que você passar por esse caminho, você precisa fazer a reverência. Então você não pode passar pela cruz sem fazer a reverência. Então se você estiver nesse lado dos bancos, nesse corredor, aqui tem outro corredor, no meio o caminho em direção ao altar. Se você quiser sair daqui para cá, você precisa fazer uma pausa no caminho e você precisa fazer a reverência com a genuflexão e o sinal da cruz, tá? Não passe pelo altar sem fazer isso. E muito menos lá no Santíssimo, tá? E claro, falando em amém, sempre tem, né, aquelas pessoas que dizem amém no final do Pai Nosso. Então não faça isso. O amém é uma palavra utilizada para encerrar a oração. Então nós utilizamos o amém sempre para finalizar. Então o amém não faz sentido ser dito no Pai Nosso enquanto a missa ocorre, porque a missa ainda vai ter continuidade, ainda terá a liturgia. Então não faz sentido você dizer amém se a liturgia vai continuar, se terão outras orações. Então o amém a gente só diz no final. Então na missa, após o Pai Nosso, a gente não faz o amém, tá? Não faça amém depois do Pai Nosso. E uma coisa também que em todas as igrejas eu vejo, todas assim, sem exceção nenhuma, são pessoas que fazem a quarta cruz na proclamação do Evangelho. Então, por exemplo, no Evangelho a gente faz em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Nós fazemos 3 cruzes, certo? E sempre tem gente que no final dessa cruz faz a quarta cruz. Não faça. E tem gente que além de fazer a quarta cruz ainda dá o beijinho. Amém. Não faça. Então são apenas 3 cruzes na cabeça, na boca e no coração. Apenas 3. Não faça a quarta cruz e nunca dê beijinho ao finalizar o sinal da cruz. Nunca. Não tem beijinho, tá? Não tem. E uma coisa também que muitas pessoas não sabem, mas antes de comungar é necessário estar em jejum. Então, antes da comunhão, é importante você estar sem jejuar, tá? Então, se você é aquela pessoa que passa mal, se ficar muito tempo sem comer, toma um café da manhã reforçado, um lanche reforçado, mas é importante ficar 1 hora sem comer, tá? 1 hora antes da comunhão. Inclusive, tem até pessoas que dizem, olha, é 1 hora antes da comunhão, não necessariamente 1 hora antes da missa, tá? Porque, vou dar um exemplo, a missa começa às 9, mas ali a parte da Eucaristia, geralmente é lá pelas 9h20, 9h20 não, 9h30, 9h35, então você já conta a partir do horário da Eucaristia. Se você não, né, por alguma questão de saúde não aguenta ficar muito tempo sem comer, você faz dessa forma, tá? Agora, um erro, assim, que eu sempre vejo,
sempre assim, é quando as pessoas levantam a mão, quando o padre fala com Cristo, por Cristo, em Cristo. Aí sempre tem aquelas pessoas que fazem assim com a mão, né? Na hora que o padre levanta a hóstia e levanta a mão. Na verdade, a gente não precisa levantar a mão, a gente não deve levantar a mão, a gente só precisa estar atento porque a Eucaristia está se levantando, então a gente não fica levantando a mão, não precisa, tá? E uma outra coisa também é quando as pessoas abrem os braços, né, pra fazer o Pai Nosso. Tem gente que faz assim, tem gente que faz assim, assim, assim. A gente não levanta os braços, tá? E por quê? Muitos erros que ocorrem pelas pessoas durante a missa é por falta de informação. Então, muitas pessoas tendem a imitar a outra pessoa quando elas não sabem o que fazer. Então, muito antigamente, mas muito antigamente mesmo, quando os padres eles iam rezar o Pai Nosso, eles sempre rezavam com os braços totalmente abertos. E por quê? Porque era o sinal da crucificação. Então, ele rezava o Pai Nosso como se ele mesmo estivesse sendo crucificado. Com o passar do tempo, os padres começaram a diminuir os braços. Então, ao invés de rezar assim, rezava assim, assim, entende? E isso é permitido, obviamente, né? Que o padre esteja com os braços assim. Mas só ele precisa estar com os braços nessa posição. A gente pode rezar dessa forma, sem estender os braços, sem fazer movimentos e sem fazer assim. Apenas com os braços assim, rezando e com atenção na Eucaristia. E claro, falando em Eucaristia, a gente nunca deve comungar em pecado mortal. Nunca faça isso, tá? Isso, inclusive, acaba sendo até pior, porque se você sabe que não pode comungar e mesmo assim tá comungando, então fica até mais grave a situação, né? E nunca cumprimente as pessoas depois de comungar. Eu já vi gente que depois que comungou, depois que recebeu a hóstia, às vezes a pessoa quer falar alguma coisa, quer conversar, então não puxe assunto depois de receber Jesus Eucarístico, tá? Não faz nem sentido. E claro, uma coisa também que, olha, uma coisa que me estressa, mas me estressa bastante, são aquelas pessoas que vão embora depois de comungar. Nossa Senhora, isso me estressa muito. Se você comungou, você precisa esperar a missa acabar. Você precisa esperar a bênção final, tá? Mas, mesmo que o padre tenha dado a bênção final, não é para você levantar do banco e ir embora, não. É para você esperar o padre e a equipe dele, os diáconos e tal, eles saírem do altar. E aí sim, quando eles tiverem saído do altar, aí sim, você levanta e você vai embora. E claro, quando você for embora, no final, genuflexão, fazendo reverência. Não esqueça, tá? Então, o padre vai falar, ide em paz e que o Senhor os acompanhe. A gente responde, graças a Deus. Espera, aguarda o padre e a equipe sair, e aí sim, vocês podem ir. Uma coisa também, que eu acho que sempre tem gente que faz, é o atraso. Evitem o atraso para ir à missa. O atraso é uma coisa que realmente atrapalha. Eu já vi gente que só quer chegar pro horário da Eucaristia. Nunca faça isso, nunca. Se você só chegou ali no momento da Eucaristia, você não participou da missa, tá? E uma coisa também, evitar de ficar conversando no final da missa. Porque tem muita gente que, mesmo que a missa tenha acabado, às vezes a pessoa ainda quer continuar ali, rezando, na dela, e às vezes a pessoa vai puxar assunto. Então, se você quiser puxar assunto, puxe assunto fora da igreja, mas não dentro da igreja, não dentro do templo, tá? Porque tem pessoas que ainda vão querer o silêncio para rezar. Então, puxe assunto para fora do templo, para fora da igreja. Não fique também de namoro. Eu digo isso até para pessoas casadas. Às vezes a pessoa quer ficar abraçando, quer ficar beijando. Não faz sentido algum fazer isso dentro de um lugar sagrado, mesmo que você seja casado. Não utilize celular e também não fique levando celular ou algum aparelho audiovisual para o seu filho. Eu sei que tem muitas pessoas que falam, mas meu filho é pequeno.
Leva um ursinho de pelúcia, leve um brinquedo que não faça barulho. Mas não fique dando biscoito para criança ou carrinho de controle remoto, não faz sentido algum, tá? Bom, então esses são os erros que as pessoas mais cometem na missa. Se você já cometeu algum desses erros, comenta aqui, me diz qual erro você já cometeu, se tinha alguma coisa que você fazia de errado, mas você não sabia, ficou sabendo através do vídeo, me conta aqui. Eu vou adorar saber. Um grande beijo, não esquece de curtir, de comentar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.